Oi, gente. Em nossa videoaula de hoje, continuaremos falando sobre criação de calendário. Este assunto encontra-se em nossa apostila no item 4.1, criação de calendário. Bom, vimos na aula anterior sobre como criar o nosso calendário teste. Ele está aqui, criado. Mas vamos utilizar o calendário RPC, que foi o calendário previamente criado para a nossa videoaula. E vamos utilizá-lo porque ele já tem a maioria das informações já inseridas e a gente não perde tempo, e todas essas informações já estão diretamente relacionadas com a nossa apostila. Bom, selecionando o calendário RPC, vimos que temos semanas de trabalho e exceções. A partir da versão 2007 do Project, nós temos essas duas opções, semanas de trabalho e exceções. Bem, semanas de trabalho, o que seria isso? Bom, o Project ele trabalha sempre com a semana de trabalho padrão, certo? Que seria o que? É o expediente normal, é o horário de trabalho normal, é o período útil de trabalho normal da empresa ou do projeto, né? Ele tem o seu início não disponível e o seu término, né, e a sua data de concluir não disponível. Ele irá vigorar, isto é, as informações da semana de trabalho padrão, elas irão vigorar sempre que não for definido nenhuma semana de trabalho diferente. A título de exemplo, criamos o meio expediente e a folga coletiva como períodos diferentes do padrão. Então, como é que o Project faz? Sempre que for definido um período de meio expediente, uma folga coletiva diferente, né, do padrão, eles irão prevalecer. Então, o que tiver definido aqui e o que tiver definido aqui irá sempre prevalecer em relação ao padrão, né? Bom, vamos ver como é que está o nosso calendário RPC, o padrão, né, dele. O padrão dele está como? Domingo, usar período padrão do Project para esses dias. Então, o que é o padrão do Project para o domingo? É não ter expediente. Veja que não tem nada escrito. Segunda-feira, está definido o que? Usar o período padrão do Project. O período padrão do Project é expediente de 9 às 12, de 13 às 18. A terça-feira, também está se utilizando o período padrão do Project, 9 às 12, de 13 às 18. Já na quarta-feira, nós marcamos o que? A opção definir dias para os períodos de trabalho específico. Então, ao selecionar quarta-feira e marcarmos essa opção, o Project permitiu que inseríssemos períodos de trabalho diferente do padrão. Aqui colocamos 8 e até às 12 horas. Quinta-feira está usando o padrão, sexta-feira e sábado. Se quiséssemos definir períodos de trabalho diferente do padrão do Project para mais de um dia, era só com auxílio do Shift selecionarmos mais de um dia. E aí marca a opção definir padrão. Aí ele habilita o padrão. Esse aqui é o padrão do Project, 9 às 12, 13 às 18. E permite que a gente faça alterações. Pum. Aqui eu venho e posso fazer uma alteração. Pronto, deletei, né? E aí ele vai ficar como de 9 às 12, ok? Bom, gente, se clicarmos aqui em OK, ele vai salvar isso, mas não queremos para não alterarmos o padrão do nosso calendário RPC. Vamos clicar aqui em cancelar. Bem, gente, já em meio expediente, vimos que vimos que foi definido já, olha aqui, para segunda-feira, para terça-feira, para quarta-feira, para quinta e para sexta. E para o sábado, aliás, para sexta, até a sexta, o que? Períodos de trabalho específicos, diferente do Project. Como é que foi feito isso? Selecionou segunda até a sexta e aí alterou-se o valor das datas de início e término. Já para a folga coletiva,
foi definido que a folga coletiva irá vigorar de 8 de janeiro a 14 de janeiro. Em detalhes, foi marcado que segunda, terça, quarta, quinta e sexta, foi selecionado todos esses dias com o auxílio do shift e foi definido o dia para período de folga. Então, quer dizer, se clicarmos aqui terça-feira e definir dias para o período de folga, o Project irá deixar as datas de início e término em branco. Bom, gente, era isso que queríamos falar na aula de hoje. Continuaremos falando sobre criação de calendário na próxima aula e até lá.